Oi, pessoal! Hoje a gente vai estudar um pouco sobre acústica, né? Nesta aula. O que é acústica? Acústica é a parte da ondulatória que estuda as ondas sonoras. Como que é importante as ondas sonoras em nossa vida? Responsável pela nossa audição, dos nossos sentidos mais importantes, né? A gente pensar que a gente pode viver num mundo de silêncio, né? As pessoas surdas, elas vivem num mundo de silêncio. Então é muito importante, muito gratificante a gente poder ouvir, né? Ouvir diferentes sons. Então as ondas sonoras, elas têm a seguinte classificação. O som, em primeiro lugar, ele é uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica? Ela se propaga apenas em meios materiais. O som não se propaga no vácuo, no espaço vazio. Uma fonte sonora, ela produz uma vibração. Esta vibração vai vibrando as moléculas ao meio, ao seu redor, né, do meio ao seu redor, até atingir os nossos ouvidos. Então, onde é espaço vazio, onde é vácuo, não tem moléculas, não tem partículas, então não tem como o som ser ouvido. Então, o som não se propaga no vácuo, no espaço vazio. Isso é muito importante, tem diversas questões envolvendo isso, né? O som também é uma onda longitudinal. O que significa onda longitudinal? A direção de vibração e de propagação do som são a mesma. O som vibra e propaga na mesma direção. Uma fonte sonora produz um som aqui, passa para essa partícula, para essa molécula, que passa para essa, que passa para essa e assim por diante. Ou seja, uma molécula vai passando a vibração de uma para outra, ao mesmo tempo que o som vai se propagando nessa direção. Então, o som vibra e propaga na mesma direção. Isso significa uma onda longitudinal. O som também é uma onda tridimensional. O que significa isso? Que ele se propaga em todas as direções, no comprimento, na largura e na altura. Então o som, ele é uma onda mecânica, longitudinal, tridimensional. Lembrando que o som não se propaga no vácuo, ok? Continuando, quanto à velocidade das ondas sonoras, né? O som, toda onda é caracterizado por uma velocidade de propagação. Não existe onda parada, então o som também tem a sua velocidade de propagação. Só que essa velocidade, ela depende de diversos fatores. Depende do meio no qual o som se propaga, depende das condições de temperatura e de pressão a qual esse meio está submetido. Então, em primeiro lugar, analisando os meios. A velocidade do som, gente, ela é maior nos meios sólidos que nos meios líquidos. E é maior nos meios líquidos que nos meios gasosos. Por quê? Nos meios sólidos, as moléculas estão mais juntinhas, estão mais próximas. Então, se uma molécula de um sólido recebe uma vibração, como ela está fortemente presa a outra molécula, ela passa imediatamente essa vibração para outra. Né? Já nos meios líquidos, essas moléculas têm uma força de ligação mais fraca, né? Estão um pouquinho mais afastadas. E nos meios gasosos não há força de ligação, as moléculas são independentes. Então, por esse motivo, que a velocidade do som no meio sólido é maior do que a velocidade do som nos meios líquidos, que é maior que a velocidade do som nos meios gasosos. Então, a velocidade de um sólido é maior que a de um líquido, que é maior que a de um gás, né? Por essa questão das moléculas. A velocidade do som também, ela depende, em um determinado meio, ela também depende das condições de temperatura e de pressão desse meio, tá certo? Nós vamos analisar isso aí agora mesmo com um exemplo. Então, só analisando essa questão da velocidade do som nos meios sólidos, líquidos e gasosos, vamos ver um exemplo. Olha aqui para vocês verem. A velocidade do som na temperatura de 0 graus Celsius e submetido ao meio, submetido a uma pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, de uma atmosfera, é o seguinte. Por exemplo, o ar é um meio gasoso. No ar, a 0 graus Celsius, a velocidade do som é 331 metros por segundo. A velocidade é a rapidez com que a onda se propaga em determinado meio. Já na água, que é um meio líquido, a 0 graus Celsius, a velocidade é de 1.400 metros por segundo.
Já no aço, que é o meio sólido, a 0 graus Celsius, a velocidade do som no aço dentro, quando está se propagando dentro de um meio que é o ácido, vale 5.940 metros por segundo. Compara para vocês verem que a velocidade do sólido é maior que a do líquido, que é maior que a do gás, né? A mesma temperatura. Agora vamos analisar a questão da temperatura. Quanto maior a temperatura de um determinado meio, maior a velocidade do som nesse meio. Gente, o que é temperatura? A temperatura é uma grandeza física que está relacionada à agitação das partículas que constituem um determinado meio, dos átomos ou das moléculas que constituem um determinado meio. Essas partículas são os átomos ou as moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. As moléculas estão mais agitadas, elas estão se movimentando mais. Agora analisa, se as moléculas estão se movimentando mais, elas se comunicam mais facilmente umas com as outras. Por esse motivo, que quanto maior a temperatura, maior a agitação, mais facilmente as moléculas esbarram, encostam uma nas outras, e por esse motivo, a velocidade do som, né, é maior neste meio. Então, analisando para vocês verem. Pegando o mesmo meio, velocidade do som na água. Então a água é um meio líquido, mas vamos analisar a velocidade do som na água em diferentes temperaturas. Por exemplo, a 15 graus Celsius, a velocidade na água, a rapidez com que o som propaga, anda na água, é de 1.450 metros por segundo. Na água, a 20 graus Celsius, numa temperatura maior, a velocidade do som já é 1.482 metros por segundo. E na água, a 25 graus Celsius, a velocidade do som já é 1.497 metros por segundo. Então, quanto maior a temperatura em um determinado meio, mais rápido, maior é a velocidade do som neste meio, ok?